Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos. Eu peço que os irmãos compartilhem, irmãos, para poder ajudar esse canal. Está em Apocalipse 3, no versículo 7, que vai dizer assim: ao anjo da igreja da Filadélfia, isso diz o anjo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aleluia, Jesus. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e que ninguém pode fechar, porque ainda que eu tenha pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então aqui, irmãos, as cartas das igrejas de Apocalipse, ela está se referindo a cada tipo de pessoa. A igreja de Filadélfia, ela vai dizer do servo fiel, aleluia, Jesus. Ele vai dizer assim que o Senhor abriu uma porta para o servo fiel. E quando Deus abre essa porta, aleluia, Jesus, e geralmente, irmãos, essa porta é a porta para fazer a obra de Deus, aleluia, Jesus. E o Senhor também, o Senhor abençoa, né, os seus servos, o Senhor prospera, aleluia, Jesus. Porque por mais, irmãos, que a gente não tenha muitas condições financeiras, o servo fiel, ele é fiel em tudo, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com bastante dinheiro, aleluia, Jesus. Porque tem servo, sim, que o Senhor tem abençoado, sim. Porque que muitas vezes o Senhor não tem prosperado tanto financeiramente, muitos, porque o Senhor não vê misericórdia na vida dessas pessoas. Até ajuda, mas não tem aquela bondade, misericórdia tanto assim, de querer ajudar muitas e muitas pessoas, assim como a gente vê servos de Deus mesmo, ajudando muitas e muitas pessoas. Mas a pessoa não tem esse sentimento no coração, porque também existe o dom de servir. Isso é um dom que cada um de nós temos. E servir o próximo, aleluia, Jesus, é um dom que o Senhor dá para a pessoa. E geralmente ele prospera essa pessoa que tem esse dom, o dom de ajudar. Porque o Senhor conhece o coração dessa pessoa e o Senhor sabe, aleluia. Ele vai abrir portas aonde não tem portas para essa pessoa. Ele vai, aleluia, Jesus, abrir portas na área financeira, na área espiritual. Ele vai dar dons, ele vai dar poder, ele vai dar autoridade para repreender os demônios, aleluia, Jesus. Então é isso que o Senhor vê nesse servo da igreja de Filadélfia, aleluia, Jesus, que é um servo fiel, aleluia, Jesus. E ele vai dizer assim, que ele guardou, aleluia, Jesus. No tempo da provação, ele guardou com paciência a palavra do Senhor. Aquela provação, aleluia, Jesus, que nós passamos dia após dia, e provações, irmãos, provações que virá sobre a terra, aleluia, Jesus. Então esse servo, ele não vai se apavorar. Tá caindo casa ali, tá dando enchente, tá dando tsunami, tá dando terremoto. Não, ele tá confiante. Não, a minha casa é guardada por Deus. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus. O Senhor não vai deixar o vento derrubar minha casa. Esse aí é o servo que Deus está falando. É ele que, aleluia, Jesus, o Senhor vai guardar nas tribulações. Vai guardar ele com paciência nas aflições, aleluia, que virá sobre a terra. Porque o Senhor sabe que ele está confiante em Deus. Ele sabe que o Senhor não vai deixar. Quantos testemunhos a gente vê aí, irmãos? A gente viu a casa daquela senhorinha que aconteceu, aquela ventania lá, aquele tufão lá, né? Acho que é isso, né? Que aconteceu, ela ergueu a Bíblia para o alto e disse: Senhor, se eu sou a tua serva, então o Senhor vai me guardar. Então é assim, irmãos, o Senhor, ele guarda os fiéis, aleluia, Jesus. Isso é a prova de quem é fiel, aleluia, Jesus. E em meio a tantas pessoas, que a maioria das casas foram destruídas, a gente pensa assim, será que existia somente um?
Será que é igual na cidade onde que Ló era o único justo, aleluia, Jesus, e a cidade foi destruída. Noé era o único justo perante a uma multidão de pessoas, ele era o único justo. Aquela senhorinha, será que ela era a única pessoa que servia a Deus? Por isso que Deus fala que são poucos os que vão se salvar. Em meio a multidões a gente vê exemplos de Noé, de Ló, que somente eles foram salvos porque temiam a Deus. Aquela senhorinha foi salva, a casa dela, aleluia, Jesus. E o esposo ainda dá testemunho dizendo assim que estava dando a ventania, tudo, e eles foram dormir. Olha, foram descansar em Deus. É assim que é a igreja de Filadélfia. Quando Deus guarda, quando o servo guarda a palavra de Deus, Deus guarda ela também. Aleluia, Jesus. Olha só, irmãos, que diferença, aleluia, Jesus, de outro tipo de pessoas, aleluia, como a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, aleluia, Jesus, era uma igreja que, aos olhos do Senhor, ela estava morta. Amém, irmãos? Então eu entrego essa direção em nome de Jesus.